A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, vou comentar com vocês a lição de número 2 da classe do juvenis. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Hoje nós vamos estudar sobre as consequências da queda. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus para a glória do Senhor. Hoje nós estamos estudando a lição de número 2, dando sequência em nosso assunto desse terceiro trimestre. Estamos estudando sobre a doutrina primordial, a salvação. Querido professor, é muito importante que você tenha isso em mente. Nós estudamos na lição passada a respeito da queda. Agora nós estamos compreendendo a respeito das consequências da queda. Vamos destrinchar isso em todo esse trimestre para a glória de Deus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer de te receber por aqui, tá? Deixa o seu likezinho, o seu joinha, porque isso acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário. Diz aonde você congrega, quem é o seu pastor, quem é você. Vou ter o prazer de te conhecer sim, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 do terceiro trimestre da classe dos juvenis. Estamos compreendendo, estamos estudando a respeito da queda e redenção. É claro, querido professor, que a nossa classe não pode trazer aquele conteúdo pesado teológico, mas de uma maneira prática, de uma maneira bem tranquila, você deve ministrar a sua lição para os seus alunos. Não se esqueça de iniciar a sua aula lendo aquele versículo bíblico que tem no início da sua lição. Ele é primordial, ele é o nosso texto bíblico que traz orientação para aquilo que a gente vai estar explicando durante toda essa ministração. Não se esquece também de ler com seus alunos, é muito importante ler a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe vai ajudar você a explicar ainda melhor o assunto que nós vamos tratar hoje com os nossos alunos. Não se esqueça também que a sua lição, querido professor, tem 3 objetivos. Os objetivos estão aí exatamente para te ajudar a não fugir do assunto. Já viram aquele professor que começa ministrando a palavra de Deus, daqui a pouco ele viaja na maionese, ele se perde todo, ele não volta para aquilo que deve ser ministrado? É importante que você observe aí esses 3 pontos, esses 3 objetivos específicos. A sua lição também possui alguns pontos que nós vamos tratar com você hoje em nome do Senhor Jesus. Se possível, apresente para eles o tema da lição, as consequências da queda, e na sequência, cita ponto a ponto. Olha, no primeiro ponto a gente vai estar estudando sobre o seguinte assunto, no segundo sobre isso e no terceiro sobre isso. De uma maneira que eles vão compreender aquilo que vai ser tratado por você em sala de aula e vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Para facilitar a sua vida, é importante que você dê uma observada no sistematizando. Esse sistematizando é uma espécie de resumo de toda a sua ministração. Isso aí, para você ter em mente, vai te ajudar muito na Escola Bíblica Dominical. E utilizando isso, você vai perceber que vai ser uma bênção sim, para a glória de Deus. As consequências do pecado acabaram atingindo a primeira família de diversas maneiras. Do ponto de vista moral e também por causa da mudança brusca. Eles foram expulsos do paraíso. E é claro que tudo estava contrário à primeira família, a Adão e Eva. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus foi amoroso desde o princípio. Deus estava executando o seu plano de salvação. E o plano de salvação não é o plano B de Deus, é o plano A. Deus sabia que o homem ia pecar e ia se afastar da sua presença. E é claro que ele providenciou o recurso, ele providenciou um método para que o homem pudesse retornar para a sua presença. Comece iniciando a sua lição, explicando isso para os seus alunos em sala de aula, em nome do Senhor Jesus. É importante que você inicie apresentando o foco para os seus alunos. E qual é o foco? Descrever para eles a importância das nossas decisões e as consequências também das nossas decisões. E é claro que é muito legal você desenvolver uma dinâmica com seus alunos. Inicie fazendo com eles uma espécie de perguntas e respostas.
Faça o jogo das consequências. E nesse jogo, comece iniciando algumas perguntas para que eles mesmos possam responder com você. E é claro que isso vai ajudar muito você na sua ministração. A primeira delas: o que acontece com alguém que come mais do que necessita? Espere eles responderem. O que acontece com alguém que mergulha no rio profundo sem saber nadar? Pergunte para eles também qual é a consequência de uma pessoa pular de um avião sem paraquedas. Espere eles argumentarem, porque hoje o nosso foco é trabalhar exatamente sobre as consequências das nossas decisões. E nós vamos perceber a respeito da consequência da queda. E o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: as consequências espirituais em relação a Deus. É claro que esse ponto também tem alguns subtópicos que eu quero desenvolver com você aqui para que você possa explicar para os seus alunos em sala de aula. E o primeiro subtópico trata sobre a consequência do sentimento de culpa. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Logo após pecarem, comerem do fruto proibido, Adão e Eva perceberam o seu distanciamento da presença de Deus. Eles se esconderam do Senhor. A própria Bíblia faz questão de dizer que eles se afastaram de Deus e se esconderam com vergonha do Senhor, esse distanciamento espiritual. E quando nós desobedecemos a Deus, nós também nos afastamos do Senhor. A partir do momento em que eu tomo a decisão de pecar, de me afastar, de desobedecer, eu quebro um relacionamento com Deus, assim como Adão e Eva. E isso gera uma consequência, uma quebra de confiança espiritual, uma quebra de vida espiritual com o Senhor, e gera para mim um afastamento. É semelhante a uma pessoa que pula no rio sem saber nadar. O segundo subtópico fala sobre a consequência de um coração endurecido. Quando a gente desobedece a Deus, o nosso coração se enrijece, se endurece e acaba provocando um afastamento da presença. Quando eles ouviram os passos do Senhor, eles se afastaram e fugiram da presença de Deus. O pecado acaba tirando do ser humano a sensibilidade e a sede pela presença do Senhor. Quando nós pecamos, nós nos afastamos. Ensine isso para os seus alunos. E o terceiro subtópico fala sobre o seguinte argumento: o sentimento de medo. O pecado gera esse medo e esse afastamento na vida daquele que comete. Aquele que tem medo é porque não conheceu o verdadeiro amor. Aquele que tem o verdadeiro amor, ele sabe o que está escrito em João, 1 João, capítulo 4, versículo 18. Porque onde há o amor de Deus, não há o medo. O medo nos afasta da presença, mas o amor nos aproxima da presença. E que consequência terrível foi essa para a humanidade? Querido professor, finalizando o ponto número 1, é importante que você utilize a ação do primeiro tópico. Ela traz aí algumas questões que você pode estar utilizando em sala de aula, até mesmo dinâmicas, para que você possa utilizar para a glória de Deus. Era razoável o medo de Adão e Eva pela presença de Deus? Pergunte isso e ouça os seus alunos em sala de aula. O tópico fala sobre as consequências psicológicas e morais em relação ao próximo. E ele está dividido também em alguns subtópicos que vamos tratar com vocês. Explique subtópico a subtópico para os seus alunos. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: o sentimento de vergonha. Após Adão e Eva terem aberto os seus olhos por causa do pecado, iniciou-se aí a primeira consequência: o afastamento da presença de Deus e também o afastamento de um para com o outro. O afastamento da vergonha causada por causa da abertura dos seus olhos. O pecado emocionalmente afastou os dois, sendo os dois uma só carne. Os dois se envergonharam de si mesmo, de tal forma que eles se afastaram um do outro, se sentindo sujos e imundos. O pecado causa isso. Ele, além de afastar o homem da presença de Deus, ele afasta o homem também do seu relacionamento, do seu convívio, da sua roda de conversa. E o segundo subtópico fala sobre o sentimento de egoísmo e também da indiferença. Isso aqui é consequência do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24. Quando Adão recebeu Eva da presença de Deus,
ele ficou muito feliz. Ele até cantou uma poesia para o Senhor, agradando o seu coração. Entretanto, depois da queda, ele agiu indiferente. Ele colocou culpa de toda aquela consequência na mulher, agindo de forma grosseira com a sua própria esposa. Gênesis capítulo 3, versículo 12. E o terceiro subtópico fala sobre a desigualdade entre os gêneros no casamento. Adão e Eva eram perfeitamente iguais, da mesma natureza. Mas por causa da queda, houve essa desigualdade. O corpo da mulher, depois da queda, sofreria sérias mudanças. E uma dessas mudanças seria a grande dor ao dar à luz. E a partir daquele momento, o desejo da mulher também seria um desejo que estaria submisso ao desejo do seu marido. Leia Gênesis capítulo 3, versículo 16. Não se esqueça de apresentar a ação do tópico 2. Adão agiu corretamente em colocar a culpa do seu pecado em Eva. Ouça os seus alunos. Vai ser bênção de Deus para a sua vida e também vai ajudar muito na sua ministração. Utilize as indagações, as dúvidas que eles têm ao seu favor na sua ministração. Consequências sociais em relação à vida. A primeira consequência em relação ao primeiro casal foi a expulsão dos dois do jardim do Éden. Eles viviam em um ambiente harmônico, mas agora eles teriam que viver em outro ambiente. Teriam que trabalhar para produzir o seu sustento. Adão teria que trabalhar para produzir o seu sustento. Viver a partir da sua própria força e do seu trabalho. No último subtópico, no último ponto, ponto número 3, observe a ação do ponto número 3. Vai ser um recurso que você pode utilizar para finalizar a sua aula. Você vai perguntar para os seus alunos se Deus agiu corretamente, punindo o primeiro casal por causa do seu pecado, demonstrando as consequências desse erro cometido pelos dois. Eu acredito que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Gente, segue a gente nas nossas redes sociais. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Um grande abraço, a paz do Senhor. Até semana que vem na lição de número 3. Eu te espero por aqui e tchau, tchau. A gente está comentando também a lição de adultos e de jovens. E eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.